Muitas pessoas pensam que por eu ter começado com meu pai, eu já comecei bem. O pai já estava na advocacia, já era uma pessoa de idade, OAB antiguíssima, conceituada, então ela pegou tudo e só continuou. Mas não foi bem assim. E você comentou que em alguns momentos, acho que todo empreendedor vai passar mais de uma vez por essa experiência assim de desisto, porque é muito difícil, né? É muito problema para resolver, muita surpresa, ou até consegue atrair um cliente, fechar o contrato, beleza, concedeu ali um benefício, agora o cliente sumiu, não paga mais, né? Então aí inadimplência, imposto, tributação, às vezes equipe. Quanto mais você vai percorrendo na jornada empreendedora, e inclusive na advocacia, né? Tocando no escritório, tendo como um negócio, né? É normal em algum momento você falar assim, desisto. Não, isso aí não é pra mim. Você passou por isso mais de uma vez e o que aconteceu de crise ou de problema que chegou a esse ponto? Muitas pessoas pensam que por eu ter começado com meu pai, eu já comecei bem. O pai já estava na advocacia, já era uma pessoa de idade, OAB antiguíssima, conceituada, então ela pegou tudo e só continuou. Mas não foi bem assim. O meu pai, ele estava retornando para a advocacia quando eu estava entrando. Ele passou por uma depressão muito grave, desistiu e depois decidiu retornar justamente para poder colocar a gente na área, estudar, foi na época de faculdade. Então, eu comecei degrau por degrau com ele, eu passei por todas essas dificuldades que todo mundo passa e que tantos colegas me falam, né? É dificuldade de ter cliente, é insegurança, então eu passei por tudo isso. Nesses momentos, apesar de que eram difíceis, eu nunca pensei em desistir por isso, pelas dificuldades da advocacia, do início da advocacia propriamente, sabe? O que me fez pensar em desistir foi em meados de 2015, quando, num processo que eu já militava junto com meu pai, já era formada, e a gente sofreu o que eu considero que é uma injustiça muito grande, sabe? Onde que nós, na condição de advogados, fomos obrigados, chamados ao processo para devolver uma quantia significativa que um cliente tinha levantado. Isso, assim, mais de mês depois do levantamento, o juiz simplesmente revogou a decisão e falou: eu quero dinheiro de volta. E esses clientes já tinham comprado casa, já tinham gastado o dinheiro todo e tal. E aí, nesse meio tempo, com tudo isso rolando, a gente recorrendo, não conseguia nada, reverter nada e tal, foi onde que meu pai, a cabeça dele não suportou. E aí ele entrou de novo na depressão, só que dessa vez muito mais grave, que ela veio acompanhada de surto psicótico. Então meu pai, uma pessoa extremamente inteligente, onde meu pai chegasse, não tinha assunto que ele não sabia. De um dia para a noite, ele começou a desenvolver essa perseguição na cabeça dele, ele achava que o juiz estava perseguindo, e a ponto de que, assim, tantas coisas aconteceram, que não convém falar tudo agora, ele chegou a pular do segundo andar da casa dele, porque o juiz estava perseguindo ele, sabe? Tudo na cabeça. De fato, nós somos ameaçados e tudo, mas assim, Sim. Nesse nível não pegou, sabe? Era realmente uma paranoia da cabeça dele. E aí foi nesse momento que ele largou a advocacia. E aí foi onde que eu falei, não é pra mim. Eu não vou viver numa profissão para acabar assim, sabe? E eu falei, eu vi que contra algumas coisas não tinha o que fazer. E aí isso me preocupou. E aí eu pensei, dinheiro nenhum que eu ganhe na advocacia vale acabar dessa forma e tal, né? E aí por um bom tempo eu realmente procurei outras coisas para fazer. Eu tinha um curso de corretagem, eu falei, talvez fosse Deus me preparando para sair da advocacia e entrar em outra área. E comecei, falei, vou trabalhar de corretora. Larguei o escritório, que já ainda não era grandes coisas, né? Larguei o escritório de lado, só cumpri os poucos prazos que eu tinha e falei, vou ser corretora. E fiquei algum tempo nessa ideia aí, mas não era o que eu queria, não tinha jeito, eu não me dava com outra coisa. Voltei e falei, vou superar isso, vou fazer tudo o que eu puder para mudar, não só essa situação, mas a situação de outras pessoas que passam por isso, ou de outros colegas que venham a passar também, e que fiquem no mesmo estado de verdadeiro desespero que eu fiquei, né? Então essa foi a única vez que realmente eu falei, vou desistir, não quero, e por esses motivos, né? Mas depois que, graças a Deus, tudo passou, a gente põe a cabeça no lugar, e eu falei, não vou desistir da minha profissão por isso. Infelizmente, meu pai hoje já faleceu, né? Em 2019, ele faleceu em 2020 de Covid, então eu falei, vou seguir, até porque era o que ele queria. Para ele só existia advocacia, era a profissão de hoje, de amanhã e de todo o futuro, não tinha alternativa, sabe? Então eu
eu falei, eu consegui até por ele, né? Para que o sonho dele não fique frustrado dessa forma, né? Sim. E aí foi a única coisa que eu pensei realmente em desistir, foi essa. Pois é, não, realmente até meus sentimentos pelo seu pai. Imagina, obrigada. E é uma história muito impactante, sem dúvida, né? Na advocacia tem esses desafios das variáveis que a gente não tem controle. Morosidade do judiciário, Sim. decisões do judiciário, enfim, né? E você empenha ali o seu trabalho com excelência, mas às vezes a palavra final, né? Exatamente, o resultado foge do seu controle. Bom, e fico muito feliz de você não ter desistido e poder Eu também. estar aqui compartilhando com a gente, né? Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal o conteúdo. Dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!